Fala galera, professor Jonathan na área, mais uma vez o seu professor de legislação extravagante, as leis penais especiais para os concursos das carreiras policiais. Logo mais, gente, vou estar gravando de novo aquelas aulas ao vivo agora com o Estatuto do Desarmamento aqui no YouTube. Então, fica ligado. Mas hoje o professor ele veio aqui não para falar sobre a legislação extravagante, e sim, para falar, para vocês dar uma dica bem rápida, que não sou professor de português, vou falar para vocês como concurseiro, né, como que eu consegui fechar a prova de português do CESP. No concurso da PRF fiz as 20 questões, consegui acertar as 20 questões por conta de uma anulação, acabei fechando. Para quem não sabe, o concurso da PRF passado tiveram 12 anulações e isso alterou bastante a nota de corte e vai ser tema inclusive de um vídeo futuro aí, mas hoje o assunto é o seguinte: professor, como que você conseguiu ficar bem, ficar fera aí na prova, na parte de português do CESP? Eu quero só saber isso, professor, hoje. Eu vou falar o método que eu utilizava e vou dar algumas dicas aqui. Então se liga, o professor, e é necessário que você faça isso também, o professor ele estudava fazendo prova do CESP. Então, 90% do tempo que eu estudava português era resolvendo a própria prova do CESP. Professor, como assim? Não entendi. Então, eu tinha uma impressora, chegava lá no meu computador, apertava Ctrl+P, imprimia a prova do CESP de um concurso lá das carreiras policiais. Por exemplo, Polícia Federal 2018. Lembrando que meu foco sempre foi PRF, né? Então, 2018, prova da Polícia Federal do CESP. Eu imprimia essa prova e resolvia. Chegava na prova lá, teve a prova, o concurso da ABIN também no meio do percurso, né? Pegava a prova da ABIN, imprimia só a parte de português e resolvia aquela prova. DEPEN 2015, DEPEN 2013, PRF 2013 e por aí vai. Também estudava, fazia, né, provas diversas aí das polícias civis, enfim, tudo que envolvesse ali prova do CESP na parte de português, eu estava imprimindo ali e resolvendo a própria prova. Beleza? Professor, qual frequência que você fazia isso? Gente, eu acho que no último ano da minha preparação, ali 2018, eu estudava português dia sim, dia não, utilizando essa forma, tá? Então, eu ia lá, resolvia a prova de português, consegui fazer um mapeamento dos pontos, dos tópicos que mais caíam nos concursos do CESP, e eu vou falar para vocês aqui mais à frente, e fazer esse mapeamento e percebia que as questões elas o tempo todo se repetiam. O que mudava era uma expressão ou outra, mas o comando da questão, na maior parte das vezes, era o mesmo. Não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Então, como que eu fazia? Pegava a prova do CESP, geralmente as 20 questões eu demorava a responder entre 1 hora e 1 hora e meia. Então, oscilavam entre 1 e 1 hora e meia aí para resolver essa prova. Fazia a prova. Professor, das 20... você errou a questão e deixou em branco. O que é que você fazia com essas questões? Então, nessas partes específicas, as questões erradas, as questões que me deixavam com dúvida, eu ia pegar o assunto da questão e ia estudar de forma isolada agora. Percebe? Então, primeiro eu pegava o todo e depois de fazer o meu mapeamento, a minha correção, eu corria lá para o professor específico e estudar. Sei lá, errei uma questão de conjunção. Errei questão de conjunção. Caramba, não acredito que eu errei a conjunção concessiva. Então eu ia lá no conteúdo, na matéria, assistia a minha videoaula, no meu PDF, ia ver por que estava errando. Professor, errei a questão de crase. Vou falar para vocês aqui o que eu achava da prova do CESP em relação aos tópicos, né? Vou listar aqui o que mais caía. Errei questão de crase, professor, casos facultativos que sempre caem nos concursos, né? Questão de crase, caso facultativo, errei. O que é que eu fazia? Eu ia lá, depois da correção, e ia estudar aquele ponto específico. Sabe por quê, pessoal? Porque depois, essa mesma questão ia aparecer no concurso posterior, e foi o que aconteceu com o concurso da PRF. Então, o concurso da PRF foi um concurso bem atípico na minha parte de português, porque eu gastei pouco tempo para fazer a prova, porque eu já estava tão treinado que na hora de fazer eu acabei apenas replicando o que eu já tinha feito em casa, entende? Então, como que eu consegui essa maturidade na disciplina de português do CESP? Cara, foi fazendo as próprias provas de português. Eu costumava estudar o conjunto, costumava estudar o todo, beleza? Conseguiu compreender
curte, comenta, compartilha, divulga os vídeos do professor aí, que próximo vídeo eu vou falar sobre a redação do CESP. O professor tirou 18.4 na redação da PRF e eu vou dar algumas dicas de como que eu estudava e o que eu fiz na prova nesse concurso da PRF para tirar essa nota de 18.40, né, 18.4, como acharem melhor, beleza? Pessoal, então mapeei aqui os pontos principais que mais caem no concurso do CESP. Vou falar aqui de forma bem básica, não vou aprofundar em nada aqui, porque eu não sou professor de português, estou falando como concurseiro, tá bom? Então, ó, sempre vai ter uma questãozinha de crase na sua prova do CESP, então foque em crase, foque na função do que e na função do se. O que, quando vai ser conjunção integrante, quando vai ser pronome relativo, o CESP ama isso aqui. Função do se, objeto direto, partícula de realce. Isso aqui também costuma aparecer bastante em concurso. Função do que? Função do se. Colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise, fatores atrativos da próclise, né? Nunca, não, jamais, o que. Sempre vai aparecer também uma questãozinha dessa. Professor, com que propriedade você está falando isso? Gente, se você pegar das 10 últimas provas do CESP, pode ser agora, pega aí, imprime as 10 últimas provas, e você vai verificar que esses pontos que eu estou batendo aqui realmente estão lá. Lógico que vai ter uma coisa ou outra a mais que eu não vou falar aqui, mas 90% vai estar nesses temas aqui que eu estou elencando para você. Então, crase, função do que e do se, colocação pronominal, pontuação, especificamente o uso da vírgula, tá bom? Atenção ao adjunto adverbial deslocado. A gente sabe que o adjunto adverbial, ele originariamente, na sua forma direta, fica lá no final da frase, né? O que é que o CESP faz? Ele puxa do final da frase, coloca no início da frase, e a gente sabe que tem aquela regra lá do adjunto adverbial de longa extensão e de pequena extensão. Aí ele pergunta se aquela vírgula ela é facultativa ou não. Questão clássica também de prova, tá bom? Conjunção, tem que ir para a prova sabendo a semântica das conjunções. O professor, o que é semântica? É o significado de cada conjunção. O embora, por exemplo, dá sentido, qual o valor semântico da conjunção embora? Dá a ideia de concessão, né, de contrariedade, que é diferente lá das conjunções adversativas. Então você tem que ter esse jogo de cintura, essa noção, e você tem que ter na ponta do lápis, tem que estar na ponta da língua afiado a semântica das conjunções. Reescritura de frases e interpretação de texto. Reescritura de frase e interpretação de texto, o professor julga que são os dois tópicos, os 2 pontos da prova de português mais difíceis do concurso dessa prova, tá bom? Então, reescritura e interpretação também são 2 tópicos que costumam cair bastante. Reescritura é aquela parte que ele pergunta lá, ele dá uma frase, aí joga outra frase perguntando se vai mudar o sentido da frase ou vai ter alguma perda gramatical, né? Vai ter algum erro gramatical com essa troca, né? Com essa reescritura da frase. Então, questão que merece também ser treinada, porque sempre aparece em concurso do CESP. Professor, você acertava a questão de reescritura de frase? Errei bastante, errava muito, mas chegou um momento que eu peguei a mecânica, que eu peguei a dinâmica da reescritura de frase e conseguia aplicar e ó, show de bola, conseguia acertar, tá bom? E você vai conseguir atingir também esse objetivo. Continua treinando aí que vai dar tudo certo. Interpretação de texto também é muito importante. Geralmente as questões de interpretação de texto, elas não são tão fáceis, tá bom? Você acha que vai acertar a questão, acaba errando. Quando eu estou dando aula na turma presencial, a gente vai falar sobre português, né? Às vezes eu estou falando crimes hediondos, nada a ver, eu paro a aula e pergunto pro pessoal, e aí galera, português, como é que tá? Tudo tranquilo e tal? Aí eu sempre dou uma dica assim, ó, quando você acha que a questão tá certa, marca errado. Quando você acha que tá errado, marca que tá correto, que você vai acertar. Então eu sempre faço essa piada, logicamente que é uma brincadeira, né? Não é para fazer isso. Se você tá seguro, você marca o seu gabarito e vai ser feliz. E assim, interpretação de texto também requer muito treinamento. Beleza? Então não vou aprofundar nos tópicos, só anota aí no teu caderno e verifica lá na tua prova que realmente aparece muita crase, função do que, função do se, colocação pronominal, pontuação, principalmente o uso da vírgula, conjunção, reescritura de frases e interpretação de texto. Professor, e análise sintática não cai não? Cai também, pô. Você tem que saber a parte de regência, principalmente a regência verbal, que é um objeto direto, que é um objeto indireto, que acaba entrando no conceito de crase, né? Sem regência verbal, você não consegue acertar as questões de crase, beleza? Então, esses são os principais pontos da prova de português. Professor, repetindo, como que você estudava português? Eu imprimia a prova de português do concurso X, concurso da estudante para PRF, ia lá, imprimia a prova da PCDF e fazia a prova de português. Era assim que eu estudava. As que eu deixava em branco e as que eu errava, eu ia lá e ia revisar.
treine bastante. Treine. Se você treinar, você vai ficar craque, vai ficar especialista naquele assunto. Show de bola? Podemos avançar? Pessoal, acho que deve ser uma pergunta aí de vocês também, professor. E quais eram os professores que você estudava? Então eu tinha 3 professores de português preferidos. Eu estudava com 3 professores que eu sempre estava antenado. Eram 3, vou falar aqui para vocês. É a professora chamada Maria Augusta, sou muito fã dela, professora muito boa. Professora Graziela Cabral, também gostava bastante. E o professor Fabrício Dutra. Esses 3 safavam minha pânico. Com esses 3 professores eu conseguia entender bastante e eles parecem que são muito focados na banca CESP. Então eu gostava do método deles, gostava da metodologia deles, depois pesquisa aí, vê se você vai gostar também. Não necessariamente esses 3 professores vai se enquadrar aí na sua forma de aprendizagem. Cada um tem uma velocidade, cada um tem uma forma de aprender melhor. E o que o professor está falando aqui não é uma verdade absoluta. Talvez você não concorde, alguns outros colegas também que já passaram em concurso, eles não concordam com essa forma que eu estou te dando aqui. É apenas uma dica minha e mostrando como que eu fiz com os concursos do CESP para poder ficar bom na prova de português. Então o método que eu utilizava é esse, era resolver na própria prova. Professor, você fazia questões isoladas também de português? Sei lá, uma bateria só de crase? Fazia, pô. Também fazia, estudava dessa forma. Mas meu foco principal, repito, era imprimir a prova do CESP daquele concurso específico, fazia a prova ali 1 hora e meia, depois ia corrigir, ia ver o que é que eu estava errando e o que é que eu estava deixando em branco. Geralmente eu deixava em branco uma ou outra questão, é normal também. Falei no vídeo anterior, quem não viu, assiste aí, que tá bem legal também falando sobre deixar em branco ou marcar as 120 questões. Então o professor ele é adepto de deixar algumas questões em branco, geralmente deixava 1 ou 2 questões de português em branco também, que era aquela questão que me gerava dúvida, geralmente reescritura de frase e interpretação de texto eram as mais complicadinhas aqui pro professor. Então pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado, curte, comenta, compartilhe os vídeos aí do professor, fica ligado que logo mais estarei marcando aí mais uma live do Estatuto do Desarmamento para vocês irem acompanhando. A gente resolveu um monte de questões, mais 3 horas de aula, igual fizemos com a organização criminosa e com a lei de drogas. Show de bola, fica ligado que também logo mais estarei postando como que o professor estudava a parte de redação do CESP e como foi que eu fiz a minha redação do CESP no concurso da PRF. Pessoal, fique com Deus, confia na técnica, vamos que vamos e valeu, guerreiro, até a próxima.